Depois das primeiras estrelas, o universo começou a ganhar novas estruturas. A gravidade reunia matéria, lentamente, em regiões cada vez mais densas. Nessas regiões, enormes quantidades de gás primordial eram atraídas pela gravidade. O hidrogênio e o hélio começavam a se concentrar. À medida que o gás se acumulava, novas estrelas podiam nascer. E, reunidas em grupos, elas começaram a transformar o universo ao seu redor. Mas essas estrelas não surgiram isoladamente. A matéria continuava se acumulando, formando estruturas maiores, unidas pela própria gravidade. Os modelos cosmológicos indicam que essas estruturas cresceram dentro de uma imensa rede cósmica de matéria, onde regiões densas atraíam cada vez mais material. Em alguns desses pontos, a concentração de matéria se tornou suficiente para alimentar intensos episódios de formação estelar. As primeiras galáxias começavam a tomar forma. Elas provavelmente eram muito diferentes das galáxias que conhecemos hoje, menores, mais compactas e dominadas por intensas regiões de nascimento de estrelas. E esse processo não acontecia em apenas um lugar. Pequenas estruturas surgiam por todo o universo, crescendo enquanto recebiam gás e matéria de seu ambiente. Algumas dessas estruturas também se aproximavam e interagiam. Encontros gravitacionais podiam alterar sua forma e estimular novos períodos de formação de estrelas. Assim, pouco a pouco, uma paisagem cósmica começou a surgir. Pequenas galáxias, matéria e gás se conectavam, construindo as estruturas que dominariam o universo futuro. À medida que a gravidade continuava reunindo matéria, algumas regiões do universo se tornavam cada vez mais densas. Nesses ambientes, gás primordial podia se concentrar e alimentar novas gerações de estrelas, fazendo crescer as primeiras galáxias. Mas uma galáxia não crescia sozinha. Pequenas estruturas gravitacionalmente ligadas podiam se aproximar e interagir umas com as outras. Esses encontros alteravam a distribuição de gás e matéria, e em certas condições podiam intensificar a formação de novas estrelas. Assim, estruturas menores podiam contribuir para a construção de sistemas maiores, em um processo de crescimento impulsionado pela gravidade. Ao mesmo tempo, essas galáxias permaneciam cercadas por enormes quantidades de gás, matéria-prima para continuar formando estrelas. Observações do universo jovem mostram que esse crescimento acontecia dentro de uma estrutura muito maior, a chamada teia cósmica. Nessa teia, filamentos de matéria conectavam regiões densas, criando caminhos pelos quais gás e galáxias podiam se reunir. E quanto mais matéria se acumulava, mais complexa se tornava a paisagem cósmica. Pequenas estruturas começavam a formar sistemas cada vez maiores. O universo ainda era jovem, mas sua arquitetura começava a aparecer. Galáxias reunidas pela gravidade, conectadas por uma vasta rede de matéria. A gravidade continuava concentrando matéria, fazendo nascer regiões cada vez mais ricas em estrelas e gás. Essas regiões podiam crescer rapidamente, alimentadas pelo gás que ainda preenchia o universo jovem. Ao redor delas, novas estruturas se formavam e começavam a se conectar através da teia cósmica. Era um processo contínuo. Matéria atraía matéria, enquanto estrelas e galáxias transformavam lentamente o universo primitivo. Com o tempo, pequenas estruturas começaram a aparecer em maior número, reunindo-se em regiões cada vez mais densas. Algumas dessas galáxias já apresentavam intensa formação estelar, enquanto continuavam acumulando matéria ao seu redor. E, quando duas estruturas se aproximavam, a gravidade podia alterar profundamente sua forma e seus movimentos. Essas interações não eram exceções. No universo jovem, encontros entre pequenas galáxias eram parte do processo de crescimento. Em alguns casos, a aproximação evoluía para uma fusão, misturando estrelas, gás e matéria em uma nova estrutura. Assim, galáxias menores podiam se unir e formar sistemas maiores, deixando para trás um universo cada vez mais complexo. À medida que essas estruturas cresciam, as interações gravitacionais se tornavam ainda mais importantes. Galáxias podiam passar próximas umas das outras, deformando seus braços, seus fluxos de gás e sua distribuição de estrelas. Quando a aproximação era intensa, enormes quantidades de gás podiam ser comprimidas, favorecendo novos episódios de formação estelar.
Em algumas colisões, as duas estruturas acabavam se fundindo, formando uma galáxia maior e alterando completamente sua aparência. Esse crescimento, porém, não acontecia apenas por colisões. Galáxias também continuavam acumulando gás e matéria de seus arredores. Assim, novas estrelas surgiam enquanto elementos produzidos por gerações anteriores começavam a enriquecer o gás dessas galáxias. O universo primitivo se tornava cada vez mais complexo, com galáxias crescendo dentro de uma rede de estruturas conectadas pela gravidade. Algumas dessas galáxias já apresentavam regiões extremamente intensas de formação estelar, enquanto outras começavam a adquirir estruturas mais organizadas. Mas ainda havia uma grande pergunta: como essas pequenas galáxias se transformaram nas enormes estruturas que observamos no universo atual? A resposta não surgiu de um único acontecimento, mas de bilhões de anos de crescimento, interações e transformação cósmica. Com o passar do tempo, algumas dessas pequenas estruturas cresceram e se tornaram galáxias cada vez mais complexas, transformando a paisagem do universo. E assim, a partir de pequenas concentrações de matéria, começou uma longa história de crescimento que, bilhões de anos depois, daria origem ao universo de galáxias que observamos hoje.